E, em algum momento aí no curso, nós vamos pegar e realizar a resolução desse problema aqui no solver do Excel para encontrarmos qual que seria a solução ótima desse problema. E vocês verão que ela é bem diferente dessa solução que foi obtida aqui por esse método. Então, daí com isso, depois que ele pegou e mostrou qual que seria a solução ótima possível de ser obtida, conseguiu convencer um pouquinho mais ali a empresa da importância da utilização desses métodos de pesquisa operacional aí na parte de programação matemática. Tá? Esse problema daqui, ele se parece bastante com o problema das rainhas. Basicamente, a única diferença desse problema em relação ao problema das rainhas é que aqui nós não temos as restrições das diagonais, mas o resto é exatamente o mesmo. E isso daqui é uma parte que deixa muito legal trabalhar com pesquisa operacional, porque nós podemos ter problemas que aparentemente são completamente diferentes, mas na essência a formulação matemática deles é muito parecida. Né? Não parece um negócio totalmente diferente colocar rainhas num tabuleiro e alocar vendedores para regiões? Um parece lá um negocinho de revista desses puzzles e outro um problema mais prático, mas a parte matemática dos dois é exatamente a mesma. E isso acontece em diversos outros exemplos. Então, por isso que o estudar a maneira de modelar cada um dos problemas, mais do que pensar ao longo do curso se aquele problema é um problema que eu vou trabalhar na prática ou não, o importante é aprender a forma de modelagem, porque isso vai auxiliar em qualquer outro problema novo que vocês tenham que modelar lá pela frente. Coisas que nós podemos trabalhar também com técnicas de pesquisa operacional, obter a menor distância entre dois pontos. Então, aqui é um exemplo. Se eu vou lá no Google e coloco Universidade Federal do Paraná, Campus Botânico, Parque e até o Parque Shopping Barigui, o Google vai lá e traça aqui o caminho que diz lá que é o caminho de menor tempo. Então, esse caminho aqui que 33 minutos e 13,9 quilômetros. Como que isso é possível? A resposta é por meio de algoritmos de pesquisa operacional que calculam a menor distância entre dois pontos. E daí aqui tem um outro fato interessante que nós podemos pensar assim: o GPS, a nossa utilização dele e próprio aqui de ter esses recursos de mapa é uma coisa recente. Se nós pensássemos em 2000, nós não tínhamos recursos de GPS e nem essa parte aqui de internet para conseguir saber qual que era a distância exata entre dois pontos. E agora, mais do que isso, como nós temos os carros nas ruas utilizando os GPS, eles alimentam as informações de maneira que nós conseguimos saber qual que é o tempo que demorará em cada um dos horários do dia. Só que se nós pegarmos as técnicas matemáticas que, dado uma rede de pontos e sabendo a distância entre os nós adjacentes, como se fosse sabendo as distâncias entre uma esquina de uma quadra e a esquina de outra, a partir disso, conseguir definir qual que é a rota de menor caminho entre dois pontos quaisquer, esses algoritmos já existiam na década de 60. O que faz com que hoje eles acabam sendo muito mais utilizados e ganham mais relevância é pelo número de dados que nós temos disponíveis. E da mesma forma que nós temos hoje toda essa parte de moda de ciências de dados, análise de dados, o próximo grande passo vai ser em cima dos modelos de otimização. Porque da mesma forma nós começamos a ter cada vez mais dados para auxiliar na tomada de decisão. Outro exemplo de aplicação aqui que nós podemos pensar um pouquinho além é fazer melhor rota para veículos. Esse problema de fazer melhor rota para veículos, ou seja, dado uma sequência de lugares que tem que ser visitados, nós definirmos qual local será visitado, em qual ordem, é um problema matemático já
bem mais complexo do que aquele de simplesmente encontrar qual que é a menor distância entre dois pontos, mas também é um problema abordado pela pesquisa operacional. Isso daqui envolve lá dentro, desde o clássico problema do caixeiro viajante até diversas outras variações que apareceram depois. Porque nós temos, quando vamos fazer a rota, os veículos têm capacidade, essa capacidade natural é a capacidade de peso e volume. Existem ainda, por questão de seguro, muitas vezes a capacidade de valor, não é possível você colocar um valor muito alto a ser transportado dentro de um veículo, porque o seguro não cobriria. Então, todas essas restrições têm que ser levadas em conta na hora da rota. Além, é claro, de próprias restrições de horários de entrega e coleta que cada um dos locais aceita. Então, dentro da pesquisa operacional, um dos problemas que existe é isso aqui de trabalhar com melhor rota para veículos. Rota não se resume a fazer melhor rota só para veículos. Nós podemos ter melhores rotas em centros de distribuição. Então, centro de distribuição, muitas vezes é algo imenso. E daí, fazer a melhor rota, tanto no que envolve de empilhadeira como da transpaleteira, vai trazer um ganho em termos de eficiência para o processo que é executado. Temos ainda outros exemplos que podemos tratar, como corte de barras e chapas, geração de tabelas de horários, que eu já comentei ali anteriormente, decisões em termos de compra, produção, estoque, gestão de projetos, localização de instalações e muito mais. Então, ao longo das aulas do curso aqui, nós vamos ver esses exemplos de maneira um pouquinho mais detalhada, tentando cobrir esses diferentes itens que estão aqui. Tem aqui um link de um vídeo no YouTube que eu recomendo que vocês assistam. Foi feito uma sociedade de pesquisa operacional que coloca em forma de vídeo algumas explicações legais de problemas reais tratados com pesquisa operacional. E daí agora voltar aqui ao início da aula, né, se nós pensarmos ali naquele problema inicial que eu coloquei de fazer a tabela de campeonato, seja da Série A do Brasileirão, como da NFL, lá da Liga de Futebol Americano, que restrições será que essas pessoas consideram para a elaboração? O que vem a ser a função objetivo e como que essas tabelas são definidas? Vamos tentar entender, né, quais são essas restrições que são consideradas, função objetivo e como que elas são definidas. Então, a tabela do Brasileirão, da Série A, vou contar para vocês, no caso aconteceu comigo, e depois o Leonardo também pode até complementar alguma coisa da experiência que ele teve. Eu comecei a dar aula na Federal, num curso de engenharia de produção, que tinha o trabalho de conclusão de curso lá em 2011. E daí um aluno chegou para mim e falou, só queria fazer o trabalho de conclusão de curso com você orientando, envolvendo alguma coisa de pesquisa operacional, mas que tivesse futebol junto. Tem como? Falei, tem um problema, Guilherme, que nós podemos trabalhar, que é fazer a tabela do Campeonato Brasileiro. É um problema que tem bastante coisa de pesquisa operacional. Aí ele pesquisou e descobriu que na época lá a tabela era feita por uma equipe do Rio de Janeiro. Se eu não me engano, era da UFRJ. E daí, nós pegamos esse modelo, que já era divulgado, e colocamos algumas restrições adicionais. Mas, dizendo aqui da tabela da Série A do Brasileirão, nós temos algumas exigências. Por exemplo, preferencialmente, os times têm que jogar uma partida em casa, uma fora. Uma em casa, uma fora. Uma em casa, uma fora. Isso para pegar aquela parte pessoal. Se, por acaso, algum time, em algum momento, joga 2 partidas seguidas em casa, então ele tem que jogar também 2 partidas seguidas fora. E mais do que isso, se um time joga 2 partidas em casa seguidas, então todos os times em algum momento terão que jogar 2 partidas seguidas em casa. Existem outras restrições colocadas pela Globo, que é a grande pagadora ali da parte da arrecadação, né, quando nós pensamos em televisão. E ela, como quer transmitir jogos na televisão, quer jogos que tenham interesse para o público.